Vamos lá, começou. Bom, então, pessoal, a ideia na aula de hoje é dar a continuidade no que a gente começou na semana passada, que é a parte de equalização, né? Essa parte de equalização, na verdade, a gente deixou um material para vocês. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês, para visualizar aqui a ideia da aula de hoje, tá? Então, vamos lá. Então, olha só, a gente deixou uma pasta para vocês escrito encontros 1 e 2, tá? E nessa pasta tem 3 pastas dentro dela, né? E tem um slide que é a aula equalização, tá? Então, o que a gente fez a aula passada, a gente trabalhou com essa pasta que é análise separada. Nessa pasta, o que a gente fez? A gente tinha um problema, só para lembrar, de uma pessoa que era uma pesquisadora de Londrina, né, que fez seu doutorado na Unicamp, e ela tinha acompanhado alunos da primeira série à quarta série do ensino fundamental. Então, ela acompanhou... Adriano, só lembrando, a tese dela está no Moodle. Eu disponibilizei. Perfeito. Se Só quiser, vou pode baixar a tese dela. Mostrar aqui para vocês, quem tiver mais interesse sobre o trabalho da Edneia, olha, aqui em material de aula, o Dalton colocou aqui a tese Edneia Console em Poly, tá? Então, quem quiser, está aqui disponível para vocês. Mas esses dados que a gente trabalhou, então a gente trabalhou, na verdade, com parte deles, né? Esse estudo foi de 99 a 2002, né? Então, 99 era a primeira série, 2000 a segunda série, 2001 a terceira série, 2002 a quarta série, né? E só tá aqui, na verdade, né? Ó, a gente tem, acho que dá para vocês visualizarem, né? Deixa eu até colocar assim, ó. Isso, ó. Dá para vocês visualizarem bem e dá para ver que aqui a gente trabalhou com a prova 2 e prova 3, né? Ou seja, segunda série e terceira série, tá? Então, a gente tinha 40 itens que foram calibrados na segunda série e mais 40 itens calibrados na terceira série, tá? Aqui a gente chama 60 itens, só lembrando que os 20 primeiros itens a gente acabou descartando da análise, né? Não sei por que eu tirei daqui, né? Tá aqui, ó. Então, ou seja, a gente trabalhou com esses 40 aqui, né? Porque esses 20 primeiro estava sendo apresentado já a terceira vez para os alunos e aí acertava mais porque lembrava o que tinha marcado do que por raciocínio mesmo, né? E aí, o que a gente fez, na verdade? A gente calibrou os itens na segunda série e calibrou os itens na terceira série. Então, na verdade, a gente falou de equalização, mas não fizemos equalização, na verdade, né? Então, o que a gente fez é calibrar os itens em 2 escalas separadas, tá? Então, só voltando aqui, né? Então, a gente fez uma análise aqui que é base de 2000, que é a segunda série, a gente gerou os parâmetros dos itens, a gente eliminou um item, é o item 2, que não funcionou muito bem aqui, né? E quando a gente fez a análise da terceira série, e daí a gente também fez o mesmo processo e eliminamos aqui, se eu não me engano, foram 4 itens que foram eliminados aqui, tá? E aí fizemos aqui uma comparação desses resultados, perfeito? Ou seja, a gente terminou a aula passada, né? Só fazendo uma recapitulação, a gente terminou a aula passada fazendo uma comparação desses valores aqui, né? Então, ou seja, aqui nas colunas C e D, eu tenho os parâmetros dos itens que estão na escala 01 de 2000. E nas colunas G e H, a gente tem os parâmetros dos itens calibrados na escala 01 de 2001. Então, é importante a gente falar o seguinte, olha, os dois eu tenho uma escala 01, mas o 0 de 2000 não é o mesmo 0 de 2001. Consequentemente, quando a gente pega esse conjunto de itens comum entre as duas séries, né, a gente vê que eles têm parâmetros diferentes. Por quê? Porque, na verdade, eles têm parâmetros diferentes porque eles estão em escalas diferentes. Então, esses números, esses valores não são comparáveis. Perfeito? Bom,
E qual que é a meta nossa hoje? A nossa meta é o seguinte, poxa, mas eu tenho 2 grupos respondendo, como tem itens comuns, eu gostaria de jogar tudo para uma mesma escala, perfeito? Então, se a gente pensar, a gente tem que pensar o seguinte, então a gente tem que ter uma escala de referência, então a gente tem aqui a segunda série como referência, né? Então, esses itens do 1 ao 40 já estão na escala da segunda série, perfeito. O que eu preciso fazer é pegar esses itens que vão do 41 ao 60 e colocar nessa escala aqui, ó, transportar ele aqui para essa escala de 2000. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Então, esse processo é um processo de equalização. Como o Dalto já tinha comentado com vocês na aula passada, hoje uma forma de fazer esse processo, de colocar esses parâmetros na mesma escala do segundo ano, da segunda série, é usar, o mais comum que a gente faz hoje é usar uma metodologia chamada grupos múltiplos. Tá? E a gente vai mostrar esse processo para vocês hoje. Tá? Outra coisa importante, quando a gente gerou aqui os parâmetros dos itens de 2000, a gente gerou score também. E quando gerou em 2001, também geramos score. Então, eu tenho score dos alunos da segunda série e score dos alunos da terceira série. Mas não são comparáveis. A partir do momento em que eu pegar esses itens que estão aqui embaixo, que eu estou marcando aqui, e jogar na escala da segunda série, eu vou gerar um score para os alunos de segunda e terceira série, e aí esses scores se tornam comparáveis. Por isso que é desejável sempre fazer o processo de equalização, porque a gente consegue comparar resultado entre séries e entre anos. Tudo bem que isso foi visto? Ficou alguma dúvida disso da aula passada, pessoal? Tá claro isso? Quer falar alguma coisa, Dalton? Complementar? Mostra o gráfico, Adriano. Acho que só para reforçar a ideia, né? Como o Adriano colocou, nós temos, né, um conjunto aí de 20 itens comuns. E eles foram calibrados em grupos diferentes, o grupo do segundo ano e terceiro ano. Então, quando se faz um processo de calibração, tem que se usar, né, uma escala de referência, a gente sempre usa essa escala 0,1, só que o 0, né, é o desempenho médio daquele grupo que eu estou usando. Então, aquela brincadeira, né, nem sempre 0 é igual a 0, tá certo? E a gente espera que o 0 de 2001, que representa os alunos do terceiro ano, seja um 0 maior do que o de 2000, que são alunos do segundo ano, tá certo? Mas o que é importante, né, e tudo isso que a gente vai mostrar em seguida, com o modelo que a gente usa, tudo, é que é essa relação, né, linear que existe. Aqui nós temos os parâmetros B, né, desses itens comuns, obtidos em 2001 e obtidos em 2000. Eles estão em escalas diferentes, mas existe uma relação linear e forte, o que é o princípio da invariância, que é um princípio extremamente importante da TRI. Diz o seguinte, se o item é o mesmo, ele mede a mesma coisa, entende? Então, o fato de ter valores nos parâmetros diferentes é só uma questão de transformação linear, é uma questão de escala, tá certo? Se vocês observarem aí nesse gráfico, essa regressão linear aí tem um R2 de 0,87, significa um R de quanto? Raiz disso é mais, algo em termos de 0,92, 0,93. 0,93. Imagina, uma correlação quase 1, né? Então, realmente, isso está mostrando o quê? Que esses itens comuns estão funcionando. Certo? Então, isso é até um teste que se deve fazer, né? Antes de usar esse de grupo mútuo todo, fazer um processo para cada grupo em separado para ver se as coisas estão efetivamente ocorrendo, porque pode,
em algumas situações a gente já viu que tem alguns itens que podem estar totalmente fora. Aqui tem um item, esse item aí da ponta, aí, ele é aí que tem um parâmetro B2 e no outro deve ser 3 e pouco, sei lá qual que é esse item aí. Em 2000 ele tem 3 e pouco, esse aí, ó. Né? Ele tem 3,5 e em 2001, 2,04. Tudo bem que aqui é menor, mas não ele sai um pouco dessa relação linear. Né? Poderia até dar uma olhada nesse item e ver se ele tem alguma característica própria, né, que chamaria atenção. Tá ok? E uma outra coisa importante também, que foi dito aí, né, pelo Adriano, é o seguinte: se a gente pegar o item 22, ele é um item do segundo ano. Né? E ele, no segundo ano, ele calibrou bem. Só que pode ver, para o segundo ano, o parâmetro dele é menos 1,90. Então, ele é um item, né, bem abaixo da média. Então, ele é um item relativamente fácil para o segundo ano. A hora que aplicou no terceiro, ele não calibrou bem. Ou seja, os dados do terceiro sozinho não serviriam para calibrar esse item que é do segundo. Então, tá certo? Então, isso tudo a gente consegue identificar fazendo essa calibração individual de cada grupo antes de ir para o processo de equalização. Era isso, Adriano. Legal, Dalton. Bom, então, vamos fazer o seguinte. Antes de entrar na equalização, eu vou voltar, depois eu vou disponibilizar para vocês, tá, pessoal, outra vez, esses arquivos do Encontro 1 e Encontro 2 com a análise rodada. O Dalton, ele fez uma pergunta na aula passada, um comentário, que é o seguinte: quando ele fazia o gráfico do item, né, quando ele fazia o gráfico de cada item separado, aqui em cima, quando mostrava, saía um sequencial. Então, vamos supor, aqui a gente tinha eliminado, ó, nessa análise de 2001, estou pegando aqui como exemplo de 2001, porque a gente eliminou aqui, ó, 4 itens, né, dessa análise aqui, tá? Lembrando que aqui são os itens do 21 até, o I21 ao I60, né? Porque aqui é a terceira série, que é a base de 2001. Então, a gente eliminou esses itens, né? Daí, quando sai aqui, sai um sequencial que a gente se perde quem que é cada item, porque não sai o nome. Então, se tinha jeito de arrumar isso. Então, olha só o que eu fiz. Eu vou rodar aqui, antes de eu rodar o gráfico, daí eu vou mostrar para vocês o que eu fiz, e depois eu vou disponibilizar. Eu vou rodar tudo de uma vez, tá? Então, aqui está carregando os pacotes e todas as análises aqui estão sendo rodadas, tá? Já direto, sem olhar cada etapa, porque a gente já fez isso na aula passada, então a gente já eliminou aqui os itens que tem que eliminar. Nossa, como demora para carregar. Agora foi. Não, ainda não. Pronto. Então ele rodou, tá? Ele rodou tudo, tá tudo certinho. Quando eu venho fazer o gráfico, aqui nesse local estava escrito, né? Se vocês devem ter, está escrito assim, SEC de 1 a 36. Ou seja, o que ele está fazendo? Ele está pegando um sequencial, uma numeração sequencial que vai de 1 a 36, porque como eu eliminei 4 itens, eram 40, então eu tenho 36 itens, tá ok? Então eu tirei isso e coloquei esse comando aqui. O que ele está fazendo com esse comando? Ele está falando assim, olha, para ele rodar o gráfico, eu quero não que ele pegue um sequencial, um número, eu quero que ele pegue os nomes que estão em cada coluna da base 2. Quer ver? Eu selecionei aqui só esse names aqui, base 2, e vou rodar aqui, vai aparecer aqui embaixo, ó. Ele vai pegar esses nomes. Então, ao invés dele pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, na hora dele rodar o gráfico, o I para ele aqui, que é essa função que cai no looping, o I não é 1, 2, 3 até o 36, vai ser I21, I23, I24 e assim por diante. Inclusive, tá? Então, ele já eliminou o 22, né?
Ele elimina, exatamente. O I-22 não aparece o I-57, o I-58. 52, exatamente, o 52, então ele vai aparecer com os nomes dos itens aqui no gráfico corretos, tá? Então, olha, eu selecionei aqui o L-Apply, né, para fazer o gráfico, e rodo. Vamos ver o gráfico, a forma que ele vai gerar. Ele vai mostrando, ele vai começar mostrando pelo último, tá? Olha, ele começa ao último. I60. Se eu for voltando, ó, I59, I56. O 57 e o 58 a gente tinha eliminado, ó. Vou continuar. Olha ali, ele já sai o nome aqui, ó. Ó, o I52 ele pulou também, ó. I51 e 53, tá? Então, assim fica mais fácil de você identificar qual item que representa o gráfico, porque realmente o sequencial da forma que estava saindo era muito ruim de visualizar isso, você acabava se perdendo, ainda mais quando você tem muitas eliminações. Tudo bem? Tá claro, então? Tá resolvido esse problema? Depois eu disponibilizo esse arquivo aqui para vocês já com essa parte acertada aqui já, corretamente. Tá? Muito bem. Deixa eu fechar, então. Fechou, Dalton? Então, isso? Perfeito, ficou ótimo. Agora sim. Ficou realmente, não estava legal mesmo. Então, olha, relativamente simples, né? Só trocar o names ali? Só trocar o names, ou seja, ele vai rodar aquele L-Apply, é um looping, na verdade, né? Que ele vai rodar um sequencial. E o sequencial tem colocado um número, né? O sequencial pode ser qualquer coisa, não precisa ser um número, pode ser uma string, pode ser qualquer coisa. Tá? Bom, então vamos lá. Então, hoje à tarde, pessoal, antes de a gente começar a rodar então, essa pasta 2 grupos, eu quero passar a ideia para vocês do que ela está fazendo e passar graficamente qual que é o processo de equalização, a lógica do processo de equalização que a gente já viu na planilha. E eu montei aqui agora à tarde uns slides para tentar passar essa ideia do que a gente está fazendo, para ver se fica claro qual é a ideia aqui, tá? Então, na verdade, eu vou disponibilizar depois para vocês, que eu dei sequência naqueles slides que o Dalton já tinha apresentado a aula passada para vocês, tá? Então, vamos pensar o seguinte, pessoal, o que a gente fez? Só que aqui eu coloquei num total de 9 itens, só para não ficar muita coisa nessa escala, tá? Então, olha só, a gente fez uma calibração dos itens, vamos supor que a gente tenha 6 itens e não 40, igual a gente tinha. Então, a gente calibrou 6 itens numa escala da segunda série. Então, onde esse 0 aqui da segunda série representa o desempenho médio dos alunos da segunda série que responderam essa prova, tá? E fizemos uma calibração de 6 itens, tá ok? Que foram posicionados aqui na escala, tá? Vamos dizer assim, o parâmetro B está nesses pontos aqui da escala, onde esse 0 representa o desempenho médio dos alunos da terceira série. Tudo bem? Se a gente olhar essa brincadeira que eu fiz aqui, a gente tem o item 4, 5 e 6, eu vou para o próximo aqui, olha, item 4, 5 e 6, eles estão nas duas escalas, perfeito? Então, ou seja, eles estão junto na mesma escala. Agora, notem o seguinte, pessoal, uma coisa importante que o Dalton já falou naquele gráfico. Como esses itens estão juntos, eles são os mesmos, calibrados numa escala da segunda série, calibrados numa escala da terceira série, eles não vão estar no mesmo ponto. Por exemplo, o item 4, ele não está, aqui ele está mais ou menos no 2,5 o B dele, e aqui ele está mais ou menos no 1,5. Eles não têm o mesmo B, porque a escala é diferente. Mas o importante é a relação de ordem, ou seja, dentre esses 3 itens, nessa escala, o I5 é mais fácil e o I4 é o mais difícil. Essa relação de dificuldade continua mesmo na terceira série. E isso que é importante. Tudo bem? E o que eu quero fazer agora? Então, a gente tinha feito até aqui. O que eu quero fazer? Eu quero pegar esses itens da terceira série, não esses que estão em vermelho, porque eles já estão posicionados na escala da segunda série.
Eu quero pegar esses itens novos, que é o I7, o I8 e o I9, que estão somente na escala da terceira série, e jogar para a escala da segunda série. Ok? Primeira pergunta que eu vou fazer. Faz sentido, pessoal, para vocês, esses itens, o I4, o I5 e o I6, eles estarem deslocados mais para baixo na escala da terceira série do que da segunda série? Faz sentido? O que vocês acham, pessoal? Está correto isso ou vocês esperariam que eles tivessem deslocado mais para cima? O que vocês acham? Por que, Fernanda? Por que você acha? O pessoal pode responder sem medo de errar a resposta. Responde, pode ficar tranquilo. Por que você acha? Porque se espera que a turma da terceira série tenha um conhecimento melhor, né? Se já viu o então, conteúdo, seria um item mais fácil. Então, mas isso significa, vê se é o que eu estou entendendo, isso significa que o item, ele está mais para baixo, significa que ele está sendo mais fácil para esse grupo da terceira série. Tudo bem? Então, ou seja, está correto o que a Fernanda falou. Ou seja, eu tenho, na verdade, esse item 4, 5 e 6 são itens de característica de segunda série, foram aprendidos na segunda série. Quando o aluno está na terceira série, espera que o item seja mais fácil. Um item mais fácil, para essa referência da terceira série, é um item com parâmetro B menor. Tá legal? Então, acho que isso tá claro, tá? Agora, perfeito. Como é que eu coloco esses itens na escala da segunda série? Por exemplo, esse item 9, aonde vocês acham que ele entraria na escala da segunda série? Ele estaria onde nessa escala, mais ou menos, quando a gente colocar? O que vocês acham? Está próximo do -3, do -2, do -1, do 0, do 1, do 2 ou do 3? Vocês acham que esse item 9, a hora que eu jogar ele para a escala da segunda série, ele vai vir aqui no mesmo ponto? Aonde vocês acham que ele deve vir nessa escala? Pessoal? Perto do 3, Aline? Perfeito. Por quê? Olha a relação de ordem que o Dalton já tinha falado no outro gráfico. O item 9 não é mais difícil que o item 4? Se o item 4 está aqui, o item 9 tem que ir acima do item 4. A mesma coisa acontece aqui. O item 8 ele é mais difícil que o item 6, então ele deve ser posicionado acima do item 6. Então, ou seja, quando eu transportar esses itens, olha o que está acontecendo. Lógico que é um exemplo inventado por mim, né? Se vocês olharem aqui, ó, olha a relação dos itens comuns. O item 4, quando eu vou para a escala terceira série, ele está um ponto na escala abaixo. Aqui, ó, ele estava no 0, aqui ele está no -1. Aqui estava no -1, item 5, ele está no -2. Aqui acontece a mesma coisa. Se aqui esse item está no 2, ele deve ir para o 3. Se esse item está próximo do 0, ele deve ir próximo do 1. Se esse está no -2,5, ele deve ir para o -1,5. Tudo bem? Então, essa relação de ordem, ela deve se manter. Tudo bem? Agora, como é que eu garanto que ele vai se manter? Tá? A ideia é que eu tenha bastante itens comuns, então fazer uma equalização com poucos itens comuns, essa relação de ordem pode se perder, e os itens comuns serem bastante espalhados na escala. Imagine que eu tenho item comum só aqui nessa região aqui do -2. O resto fica sem item comum. Quando eu vou jogar um item mais difícil aqui, ele fica perdido onde ele deve entrar. Então, é interessante, quando fizer um processo de equalização, esses itens comuns, eles serem bem espalhados na escala, tá? Para que os itens novos possam entrar com mais precisão nessa nova escala. Tá? Então, ou seja, quando eu tenho uma escala única, que é o que a gente vai fazer agora, ó,
os itens ficariam desse jeito. O item 9 entrou aqui na escala da segunda série, ou seja, o item 9, item 8 e item 7 são da escala da terceira... Desculpa, são itens da terceira série, mas eles estão sendo colocados como uma referência sendo a segunda série. Quer comentar alguma coisa, Dalton? Eu quero. Inclusive, tem acho que a Aline, a professora Aline Dutra aí falou, ao transportar será simétrico, é mais difícil. Ô, Adriano, coloca aquele gráfico lá, por favor. O gráfico lá do dos Excel? Parâmetros B, dos parâmetros B. Calma aí. Isso, isso. Claro que não vai ser exatamente isso, né? Mas olha só. Aqui no eixo X é o item na escala 2001, não é isso? Isso, então, Dalton. o X é o valor na 2001. E o Y é o valor na 2000, não é isso? Isso. Então, se pegar aquele item... Pegasse era o item 9, né? Foi o item 9? Mas eu inventei lá, né, Dalton? Ah, não. Mas vamos pegar, por exemplo... Vamos pegar... Não, aí tem que ir para baixo, né? Não são esses. São itens comuns, né? São esses aqui. Esses aí, né? Vamos pegar, por exemplo, o item, sei lá, o item 26. Pega o item 26. O item 26, né? O B dele é menos... Ah, tá, desculpa. Não. Aqui não, porque aqui são os comuns. Eu estava projetando um item que não é comum, né? Então, vamos pegar um item, vamos pegar aí, de baixo. Isso, tá. Agora está certo. Então, imagina o seguinte, né? Isso. Então, se eu pegar, por exemplo, esse item, o item 42, ele tem um B146, tá certo? Vai lá na equação. É claro que esse não é a melhor forma de fazer, mas só para dar uma ideia. Se nós formos nessa equação aqui, ó, e colocarmos 1,46, faz a continha embaixo, copia. Isso. Opa, não, deixa eu só mostrar qual é a conta aqui, ó. Tirar do X, porque o X representa a escala 2001, né? Isso. Então, pegar aqui, ó, vezes 1,46. A ideia é fazer essa conta que o Dalton está falando. Para saber o Y é da escala de 2000, para saber onde que seria o P dele, né? Tá certo. Então, ou seja, seria 0,8319 vezes 1,46 mais 0,68. Opa, 68. 1,89. 1,46 vai para 1,89. Ou seja... Volta lá na... Mais ou menos. Aqui, ó. Esse cara, né? Esse aqui, quando viria para a escala, o Dalton seria mais ou menos isso aqui. Põe de volta lá, então, teu slide lá, da reguinha. Isso. Então, vê o seguinte, ó. É como se, né, olhando aí, alguém que tivesse aqui no 1,46, não é isso? Aqui ele iria para 1,80 e pouco. É isso aí, essa é a ideia. Essa é a ideia. Então, isso que ela perguntou se é simétrico, isso é uma relação linear. Sim. Não sei o que é simétrico. Né? É uma relação linear, certo? E aí está isso que o professor Adriano também falou, Adriano. Dá para voltar naquele gráfico? Não. Isso que ele falou é o seguinte, se a gente observar os itens comuns, eles variam em 2001 na escala de -3 até 2, é isso? De 2001? De -3 até 2, não é isso? Menos 3,5 aqui até 2. Está vendo? Ou seja, é isso que falou, os itens comuns estão bem espalhados. Exatamente. Ou seja, vai dar uma equalização bem apropriada.
E isso, pessoal, parece besteira, mas é muito importante, porque matematicamente, se a gente pedir para o programa fazer, ele vai fazer a conta para a gente. Mas a gente sabe que se os itens não estiverem bem espalhados, ele faz a conta, mas o processo não fica bom. Eu sei que a comparabilidade fica afetada. Uma coisa é o processo matemático, as contas ele faz, mas não estariam corretas, tá? Deu para entender bem esse desenho aqui, pessoal? Ficou claro a ideia aqui que a gente vai fazer agora? Não? Sim? Ótimo, Fernando. Pelo menos. Bom, já 40% da sala já entendeu, né? Ah, legal. Então já a maioria, pronto, já está ótimo, tá? Então, perfeito. Vamos lá, então. Depois eu vou disponibilizar essas coisas que eu fiz aqui para vocês, tá? Então, no final da aula, eu disponibilizo tudo isso aqui. Então, vamos parar de enrolar, né? E vamos entrar no processo de equalização. Perfeito? Então, tinha lá o programinha, ele vai ficar um pouquinho mais difícil, mas nada como já tendo a sintaxe para ficar não tão difícil assim, né? Tendo a sintaxe não vai ficar tão complicado. Então, olha só, eu tenho aqui dois grupos que a gente chamou a pasta, né? Na verdade, é análise de grupos múltiplos, mas a gente vai fazer uma análise considerando dois grupos, tá? Então, o que a gente fez aqui? Eu tenho que trazer separadamente, do jeito que estava, a base de 2000 e a base de 2001, né? Então, eu vou até abrir aqui, só que eu gosto de abrir no bloco de notas, a base de 2000, só para lembrar. Outra coisa importante, pessoal, é o nome de cada coluna, né? Então, na base de 2000, ó, se vocês lembrarem, a primeira coluna é identificação e as demais são o código do item. E aqui o código do item é de I01 a I40, tá? São 40 itens. Quando a gente abre aqui a base de 2001, eu tenho, mesma coisa, eu tenho aqui o código do item na primeira coluna e os 40 outros itens, mas é o I21 ao I60. Isso é extremamente importante, não vai me colocar aqui I01 também na base 2001, porque o que ele vai fazer o programa? Ele vai pegar essas duas bases e vai juntar numa base só pelo código do item. Então, as colunas, as duas bases, quando ele reconhecer que tem o mesmo nome, ele vai jogar uma debaixo da outra, essas colunas, tá? Então, tem que manter aqui o nome do código do item, tá? Então, tome cuidado com isso, senão vai dar errado. É isso que garante para o programa que aquele item é comum. Exatamente. Para poder fazer equalização, senão não tem jeito. Então, eu vou abrir aqui, tá? O programinha de equalização que a gente fez. Até a aula passada, a gente mais passou a ideia do que fez equalização, tá? E aqui eu vou ler, então, qualquer coisa, pessoal, por favor, falem aí se estão com dúvida ou não, tá? Vou fazer o passo a passo aqui. Vou ler aqui as sintaxes que eu preciso, meu Deus, os pacotes, né, que eu preciso usar, tá? E depois eu vou ler aqui por primeiro a base de 2000, que é a base da segunda série. Então, quando eu li a base da segunda série, eu tenho aqui do lado direito, aqui aparece a informação da base, que tem 557 observações e 41 colunas, né? Porque uma de identificação e 40 do item, tá? Só que eu preciso avisar que essa base de 2000 é o meu grupo 1. Porque agora eu tenho que fazer, eu tenho um grupo 1 e o grupo 2. Então a base deveria ter informação do grupo também. Então eu fiz o seguinte, que olha o que eu fiz, ó. Na base de 2000, tá vendo? Aqui, ó, quando eu escrevo isso aqui, não sei se a gente já tinha falado isso, mas eu escrevo com um cifrão aqui. Aqui é o nome da base e aqui é o nome da nova variável que vai entrar na base. Se eu tivesse escrito assim somente, ele vai criar um grupo 1, uma variável, mas que não vai estar dentro da base de 2000. Eu quero criar um grupo 1 e jogar dentro da base. Então, eu preciso avisar para ele, olha, na base de 2000, crie um grupo, a variável grupo, desculpa, e nessa variável grupo vai receber tudo vai receber o valor 1. Tá? Então, olha o que eu vou fazer, olha. Tá vendo aqui que eu tenho 41 variáveis aqui, né? Quando eu rodo essa segunda linha,
Opa, ali, ó. Quando eu rodo essa segunda linha, olha o que aconteceu aqui, ó. 42 variáveis. Então, ele veio aqui, olha, pessoal. Ele veio aqui, ó. Eu tenho a identificação, o item, e ele jogou aqui no final o grupo. A variável nome era grupo, que está dentro da base 2000, e ela recebeu tudo o valor 1, tá? Então, aqui essa flechinha é o recebe, né? Bom, só que eu quero o seguinte, isso é coisa minha, não precisava, né? A gente tem a mania, fala o seguinte, não, mas eu não quero que ele saia nesse layout, né? Eu vou até ensinar uma coisa, eu gostaria que saísse a identificação, o nome, desculpa, o grupo e depois os itens. Eu quero que saia essa sequência. Então, olha como é que eu faço para ele inverter. Olha que interessante aqui, pessoal. Olha o que eu fiz aqui, olha. Na base 2000, você pega a base 2000 e façam essa sequência. Então, pegue todas as linhas e a coluna vai ter essa ordem. A primeira coluna vai ser a coluna 1 mesmo, que é de identificação. A segunda coluna é a coluna 42 da base, que é o grupo. E depois, da 2 ao 41 são os itens. Quer ver? Se eu rodar essa brincadeira aqui, agora, olha a base 2000, como é que ele está estruturada. A única coisa que eu fiz é jogar o grupo que estava lá atrás aqui para frente. Só isso, tá? Só reordenei as colunas, tá bom? E, ó, eu não vou ficar passando outra vez, mas a base 2001 é o mesmo processo, tá? Só que como é o grupo 2, aonde eu coloquei 1, eu estou colocando 2, que é a base 2001, a terceira série, é o grupo 2. Então, vamos lá. Grupo 1, segunda série, grupo 2 eu estou chamando de terceira série. Poderia ter invertido, tá? Não tem problema nenhum. Então, rodei aqui a base 2001, inseri o grupo e reordenei esses grupos. Perfeito? Então, tenho duas bases em separado. Esse próximo comando aqui, puxa, que simples. Olha, às vezes para você achar o nome dos comandos é difícil, viu? Parece simples depois de pronto, né? Para achar, às vezes demora um tempão. Mas olha só, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou juntando numa base só, que eu estou chamando de base, as bases de 2000 e as bases de 2001, tá? E ele vai fazer o quê? Ele vai identificar essa junção pelo nome que está na coluna, tá? Então, olha só, quando eu rodo isso aqui, pronto, ele já fez. Eu tenho uma base de dados com 62 colunas, ou 62 variáveis, né? A primeira variável é o código, a segunda variável é o grupo, e as demais variáveis são os 60 itens que eu vou analisar. Tá? E aí, Adriano, dá para ver que tem 958 observações, que é a soma do 500 com 400. Exatamente, bem observado. Os dois grupos estão entrando aí, né? Ele botou um embaixo do outro, né? Exatamente. Olha só a estrutura dela aqui, pessoal. Então, aonde está grupo 1 é segunda série. Então, eu tenho aqui 60 colunas. Mas esse grupo 1 respondeu só os 40 primeiros itens. Então, olha o que acontece aqui no final. Olha o que acontece aqui. Depois do 40, olha o que acontece. Está aparecendo NA. Então, está aparecendo que esses itens não foram apresentados para os alunos desse grupo. Tá? Ó, aqui parece que para no 48, mas não para. Eu tenho aqui em cima, ó, ele mostra sempre um layout de 50. Eu posso continuar aqui, ó. Se eu continuar aqui, olha lá, ele mostra, ele vem aqui, ó, ele mostra as demais colunas também, ó, até 60, tá? É só uma questão de layout. E quando eu venho aqui embaixo, pego o grupo 2, quantos alunos? 557? Ó. Depois do 557, olha o que está acontecendo aqui, ó. Grupo 2, o 558 já é do grupo 2. No grupo 2 aparece tudo NA, porque os 20 primeiros itens não foram respondidos por eles. Então, olha só, quando eu vou aqui, ó, a partir do item 21,
começa a aparecer resposta para o grupo 2. E vai aí, ó, até os 60, né? Aí se eu puser vai até os 60, tá? Então, ou seja, a estrutura ele faz desse jeito. Então, ele junta tudo de uma vez e coloca o NA para o item que não foi apresentado. Então, o aluno não sai prejudicado por isso, né? Isso não vai ser considerado errado para o aluno os itens que ele não respondeu, tá? Eu poderia já diretamente ter entrado com essa estrutura que vocês estão vendo aqui no R, e daí não precisaria passar essas etapas, mas você precisaria ter construído na mão isso, lá no Excel. E isso, pessoal, às vezes, aqui ainda está na ordem, né? Às vezes o item comum não está na mesma ordem, está misturado, a forma de apresentado para o aluno, nossa, isso dá uma trabalheira danada. Então, esse comando aqui, esse comandinho aqui, ele vai facilitar muito a vida de vocês. Vocês podem entrar sempre com uma base separada, tá? Bom, como eu já tinha comentado para vocês anteriormente, para fazer uma análise agora, para rodar os itens e fazer a calibração dos itens, eu preciso ter uma base que só tem os itens, não tem mais nada. Tá? Porque ele vai, tudo que ele reconhecer que está nessa base, ele vai reconhecer como item para rodar lá dentro do pacote MIRT, que faz análise da teoria da resposta ao item. Então, o que eu estou fazendo aqui? Criei uma base 1, onde eu tiro a identificação do aluno e tiro a coluna do grupo. Tá? Então, vem aqui, rodo a base 1. Então, a base 1 só tem os itens, que vai... Opa! Aqui, ó. Rodei 2 vezes aqui. Ó, que vai do I1 até o I60, tá? Então, tirei as 2 colunas. Então, olha só, uma outra coisa que eu vou fazer, e isso é importante, o grupo está numerado em 1 e 2. E quando eu tenho aqui, ó, vou voltar aqui para a base, ó, se eu colocar aqui o mouse aqui em cima do nome da variável, ó, aparece aqui a especificação dela. Não sei se vocês conseguem enxergar, mas está aparecendo que ela é uma variável numérica. Tá ok? E para rodar o grupo múltiplo lá dentro do MIRT, ele não pode ser uma variável numérica, a informação do grupo. Tem que ser um nome. Então, eu estou mandando ele transformar aqui, eu estou criando uma variável separada, que vai estar sozinha aqui, não vai estar dentro de nada, chamada grupo. E eu estou falando para ele pegar aqui, ó. Pega lá na base a coluna 2 e transforma ela em caractere. Tá? Ou seja, não é mais numérica. Então, quando eu rodo isso aqui, criou aqui embaixo, ó, separadamente o grupo, com 958 linhas, tudo como caractere, e tá 1 e 2. Tá? Tem uma base 2 aqui, pessoal, que já são os itens eliminados, ok? O que a gente pode fazer no primeiro processo, que eu acho que talvez seja o mais ideal, seria o seguinte: a gente fez uma análise separada para entender o processo, como é que funciona. Mas o ideal, tá? E minha opinião quando a gente vai calibrar e eliminar itens, vamos eliminar dentro do processo de equalização, porque a gente fica com mais respostas para 20 itens aqui, pelo menos, e a gente pode salvar algumas coisas que tinham sido eliminado anteriormente, tá? Então, essa base 2, ó, vou até colocar uma cerquinha aqui na frente, que vai ficar só como um comentário. Tá? Eu não vou utilizar por enquanto, tá? Isso aí, Adriano, acho que é extremamente importante, né? Só reforçando o que tu falasses, porque agora nós estamos usando toda a informação, né? Então, eu posso ter um item que, de repente, ele não calibrou muito bem num grupo e, às vezes, até num outro, mas quando eu junto os dados dos 2 grupos, ele fica melhor calibrado. Então, nesse processo, a gente está usando, né? E também para calibrar mesmo os itens do segundo ano, a gente está usando os dados também do terceiro ano. Certo. É isso aí. Então tá. Perfeito, então, pessoal. Então, o que eu vou fazer aqui de diferente? Então, na verdade, eu tenho que colocar como se tivesse eliminado. Então, vou voltar aqui, ó. A gente tem aqui
60 itens, essa estrutura. Já vou explicar essas coisinhas aqui a mais que tem para vocês. 60 itens, 60 e aqui 60. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? F1, do 1 ao 60, aqui eu estou falando que eu tenho uma análise apenas com um fator. Tá? Ou seja, eu tenho apenas um fator, eu tenho uma dimensão que eu estou rodando e toda essa dimensão, os 60 itens estão contidos nessa dimensão. Bom, esse comando aqui, constrain B, do 1 ao 60, o que eu estou falando é o seguinte, internamente, o programa, ele vai... Eu tenho, apesar de ele falar assim, ó, o item 1 ao 60 está no grupo 1 e está no grupo 2. Se eu não falar que eu estou colocando essa restrição, ele vai reconhecer que o item 1, por exemplo, do grupo 1 é diferente do item 1 do grupo 2. E ele vai gerar parâmetros diferentes. Então, eu não quero que ele faça isso. Eu quero que tudo tenha o mesmo parâmetro, tá? Então, eu vou falar o seguinte, faça a restrição do 1 ao 60, ou seja, todos os itens são calibrados, vão aparecer o mesmo valor no grupo 1 e o mesmo valor no grupo 2, tá? A hora que eu mostrar a estrutura final, vocês vão entender isso, tá? E aqui as priores que a gente está colocando para o parâmetro A. Lembrando, pessoal, que essa restrição a gente coloca no parâmetro A e no parâmetro D, porque internamente o R ele trabalha não com parâmetro B de bola, ele trabalha sempre internamente com parâmetro D, tá? Que é o menos A vezes B. Tá? E como eu vou rodar o modelo de 2 parâmetros, eu não tenho o G aqui, né? Se eu tivesse um modelo de 3 parâmetros, eu teria que vir aqui e acrescentar, ó, do 1 ao 60, G, tá? Que seria a restrição também para o parâmetro C. Tudo bem? Então, eu vou tirar isso daqui, tá? E aí, eu vou rodar essas especificações do modelo. Então, rodei. E aqui eu vou rodar o modelo, tá? Vamos lá. No modelo, a única coisa que eu vou mudar é que eu vou pegar a base 1 e não a base 2. A base 1 é a base com 60 itens, tá? Quando eu rodo isso, ele vai lá fazer a calibração. Ele demora um pouco o processo, deve ter item que não está tão bom. Pronto, calibrou. E agora eu vou gerar os parâmetros. Quando eu gero os parâmetros, eu joguei ele aqui como um data frame, né? Ou seja, uma tabela. E eu olho ele aqui, ó. Olha aqui que eu falei para vocês. Olha, eu vou tentar mostrar com calma para vocês a estrutura aqui dele, tá? Tá muito pequenininho. Ixi, Maria, como é que eu faço para aumentar a fonte disso aqui? Ah, eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei. Eu vou mandar ele salvar no Excel essa mesma estrutura, ó. Pronto. Salvei no Excel. E aí eu mostro no Excel que vai ser melhor. A estrutura é a mesma, tá? Parâmetro B. Tá aqui, ó. Tá pra... Aqui, ó. Pronto. Aqui é mais fácil. Ótimo. Aí ficou demais, né? Então, olha só. Só vou aumentar um pouquinho aqui. Tenho calma. Ó. O que ele está fazendo? Ele está pegando isso que está... Essa informação que está aqui, ó, que eu vou marcar, é toda a informação do grupo 1. Tá? Essa informação que está aqui é toda a informação do grupo 2. Então, quando eu coloquei, vou voltar aqui, essa restrição aqui, olha, pessoal, coloquei essa restrição, que os 60 itens são os mesmos
ele tá, se vocês olharem essas duas colunas e essas duas colunas, são exatamente os mesmos valores, né? Aqui não, talvez não esteja o mesmo valor por causa de casa, aqui, ó, por causa de casa decimal, né? Então, ó, tá vendo? Essa coluna que é do grupo 2 e essa coluna do grupo 1 são exatamente os mesmos valores, porque eu estou colocando aquela restrição. Se eu não tivesse colocado a restrição, ele ia soltar valores diferentes. Tá? Então, eu estou falando que é o mesmo item. Então, ó, o item 1, então, em suma, eu não preciso olhar para essas colunas. Basta eu olhar os itens somente olhando essas colunas aqui. Tá bom? Então, o que acaba acontecendo aqui? Quando a gente faz essa análise, eu vou ver a qualidade do item olhando essas colunas que vai do I1 até o I60. Então, agora todos estão numa mesma escala, né? Todos estão aqui junto numa mesma escala, né? Só brincando um pouquinho aqui, né? Eu não lembro agora o valor, aquilo que a gente tinha feito na mão, o item aqui do 41 ao item 60 são os itens exclusivamente da terceira série. E o Dalton pegou o item 42, se eu não me engano, né, Dalton? Estava no Excel lá que eu tinha... Agora eu fechei. E a gente viu qual era o parâmetro dele, acho que tinha dado 1,93, é isso, né? A transposição. Exatamente. Isso, veio 1,92, tá vendo? Então é um processo muito parecido, né? Só que aqui ele é mais refinado, então ele é melhor esse processo do que fazendo daquele jeito na mão. Mas tem uma coerência os dois resultados, tá? Então eu olho aqui a qualidade do item olhando essa coluna. Perfeito? Se vocês olharem, aqui a informação do parâmetro C do item, que é o G. Está tudo zero porque o modelo é de 2 parâmetros. E esse aqui é o U. O U é um modelo de 4 parâmetros que a gente nunca vai usar. Tá? Então isso aqui sempre vai ser 1. Isso aqui é a média e a variância do grupo 1. Então, como o grupo 1 nessa análise é minha referência, então minha referência é a segunda série. Então, a média e o desvio padrão, a variância, sempre é 1. Ok? Eu sempre é média 0 e desvio padrão é 1. Quando a gente olha no grupo da segunda série, no grupo da terceira série, essa aqui é a média e essa aqui é a variância desse grupo. Então, ou seja, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o desempenho médio dos alunos da terceira série, agora está tudo na mesma escala, está 0,56 pontos em média acima do desempenho médio dos alunos da segunda série. Então, é que eu espero que a média dos alunos da terceira série seja superior que a média dos alunos da segunda série. E outra coisa importante, se você olhar essa variabilidade, essa variância da terceira série, ela é menor do que a variabilidade dos alunos da segunda série. Então, isso mostra que os alunos estão mais homogêneos, estão mais parecidos em relação às notas. Tá? Então, o grupo está ficando com conhecimento mais próximo. Então, o que a gente espera? Quanto menor essa variabilidade, melhor. Tá? E quanto maior a média, aqui no caso, que os alunos estão aprendendo mais de um ano para o outro. Algum comentário, Dalton, disso que eu falei? Só tem uma coisinha que é o seguinte, né? Se observar, o 2000 está com 500 e poucos, né? E o 2001 com 400 e poucos, né? Tá certo? Tem muito. Tiveram alunos que foram reprovados. Então, essa ideia, né, de no terceiro ano a variabilidade ser menor, também é porque está tendo um processo seletivo, né? Já elimina a variabilidade, né, os alunos? Entende? Ou seja, muitos extremos estão saindo, né, para baixo, né? Então, essa que é... Tem isso. Bom, aí tem um monte de coisa que dá para levar. Legal. Não, e só mais uma coisinha, Adriana, não vou nem mostrar, mas se lembrarem daquele gráfico lá que foi feito lá no começo, daquela equação que a gente usou, que deu 1,93, era mais 0,68.
Ou seja, era 0,83 vezes x mais 0,68. Isso. Se nós fizermos x igual a zero, seria o zero do 2001, como é que ele ficaria? Lá naquela relação, ficaria 0,68. Nesse processo, que é muito mais refinado, ficou 0,56. Tem uma diferença, mas continua sendo maior, né, Dalton? Sendo maior, mas não é tão maior, porque aquela lá tem muito uma margem de erro muito maior, né? Que aí tu tens uma regressão associada, tudo, né? Aí tem erro de regressão e todo o caso. Perfeito. Esse é bem mais apropriado. Legal. Pessoal, algum comentário, tal? Tudo bem, pessoal? Por favor, falem. Deixa eu só fazer um comentário aqui, que tem uma coisa curiosa aqui que eu não estou entendendo. Aline, você está gravando alguma coisa aqui também ou não? Da aula? Eu nunca tinha visto essa tela. É que aparece aqui, não sei se só eu que estou visualizando, aparece aqui o seu nome e aparece ali gravando. E até apareceu você mexendo no Facebook, agora há pouco, toma cuidado, que vai mostrar aí no Facebook. Eu não sei por que eu estou visualizando a tela do seu computador, não sei se só eu, por isso que eu estou te avisando, tá? Não sei como, nunca tinha visto isso, tá? Então eu não estou visualizando a sua imagem, mas a imagem do seu computador parece que eu estou visualizando. Vocês também? Não tem problema, Aline, é só para você tomar cuidado, é só isso, por isso que eu estou falando, tá? Não, aqui para o meu aparece gravando o Adriano. Não, sei lá. Então tá bom, só para... Perfeito. Então, vamos lá. Pessoal, uma outra coisa que a gente tinha feito no outro processo é o seguinte. A gente tinha aqui eliminado... A gente tinha... Até deixou, por isso eu não queria nem falar por causa disso. A gente tinha eliminado anteriormente, naquele processo que a gente tinha feito, o item 2, 52, 57 e 58. Vamos ver o comportamento deles. Ó. Esse é o item 2, vou marcar aqui eles e depois a gente discute, tá? O 52, o 57 e o 58, tá? Então, veja bem, pessoal. A gente tinha eliminado o item 2 por causa do parâmetro B. Ele tinha dado um valor muito baixo, né? Aqui, pensando, menos 4,8 é um item de segunda série. Os itens estão na escala da segunda série, né? Imagina esse item na escala da terceira série. Ele iria ser mais fácil ainda, ir para menos 6. Então, esse item aqui, ele não está tendo um bom funcionamento, tá? Todo mundo está acertando ele. E o parâmetro também não é tão bom assim, o parâmetro A, tá? Então, a gente tinha eliminado, o comportamento dele continuou o mesmo, ou seja, ele continuou não sendo muito bom. Também daria para dar uma olhadinha na saída do R, o erro padrão, né? Eu não sei se ele mostra aqui, viu, Dalton? Eu tenho dúvida. Ele não mostrou aqui. Não, eu não pedi aqui, mas eu não sei, eu posso pedir aqui, ó. Se eu pedir só essa parte... Não, eu digo aqui embaixo, na parte de baixo, quando a gente processa, ele mostra. Não. Depende, só se eu pedisse só o coeficiente. É da forma que eu pedi, ele não vai mostrar. Entendi. Desculpa. Mas aqui, ó, eu rodo só essa parte aqui para ele mostrar. Vamos ver aqui. Só estou mostrando essa parte aqui. Quando eu rodo só o comando coeficiente, sem dar nome, daí ele mostra, tá? Vamos ver, ó. Rodando, ó, ele mostrou. Deixa eu aumentar aqui. Mas ele não mostra, Dalton, lá, ele não mostra. Quando é grupos múltiplos, por isso que eu nem tinha pedido. Ele não mostra o erro padrão, Dalton. Ele não tem como... eu não sei essa opção de como ele faz para mostrar. Na verdade, eu acho que ele mostra... Quer ver? Quando eu não simplifico. Quer ver? Deixa eu dar uma olhada. Só para... tá. Aqui, ó. Aqui eu vou colocar aqui, ó. Esse simplify eu vou colocar false aqui. Quando eu coloco true, ele mostra em forma de tabela os coeficientes. Talvez seja isso. Ó. Quando eu coloco para não simplificar, deixa eu fazer aqui outra vez, ó. Aqui, agora ele só que ele também mostrou o intervalo de confiança. E não o parâmetro. Ele deu foi intervalo de confiança, não...
Deixa eu ir mais além aqui. Eu lembro que Bom, tem como mostrar. Depois Não, mas vamos... deixa eu só colocar aqui, depois eu preciso lembrar para voltar aqui, tá? o problema é voltar. Não, mas eu já fiz isso, eu só não lembro como que ele é. Intervalo Não, tá dando intervalo. Mas dá para fazer, eu não lembro como ele faz isso. É interessante porque aí mostrava também, reforçando aquele -4 e pouco. O erro padrão ele deve ser alto, né? Uma medida legal. Tá bom. Deve ser. Bom. Ficamos devendo. Isso. Então, esse item aqui, ele não funcionou bem. Ele continua não funcionando bem, rodando em grupos múltiplos, então ele deveria ser eliminado da análise. O item 52, e mesmo tendo mais respostas, porque aqui eu tenho resposta dos dois grupos, mas ele ficou com um comportamento ruim, porque a gente tem um critério que... E é um critério já bem relaxado, né? Que a gente só deixa itens com A acima de 0,55, que é assim, a gente já está relaxando esse valor, né? E esse item aqui tem um A mais baixo que 0,55. E esse mesmo padrão acontece com o item 57 e 58, né? Então, esses 4 itens, realmente, mesmo rodando por grupos múltiplos, ele não está tendo um bom funcionamento. Então, esses itens, eles deveriam ser eliminados, mesmo rodando por grupos múltiplos. Tudo bem? Então, ou seja, o ideal, rodei com tudo junto. Mas esses itens que eu tinha rodado análise separada, continuam com o mesmo comportamento ruim, não melhorou. Então, o que eu vou fazer? Opa! O que eu vou fazer? Adriano, só para reforçar, esse item 2, ele só tem dados de 2000. Só. Então, mesmo em grupos múltiplos, ele não tem mais informação. Ele não tem mais respostas, né? Certo, Dalton. E o 52, 57, 58 também, né? Também. Ou seja, não tem nenhum item que é comum. Todos os itens comuns são de 21 a 40, né? 40. Deixa eu pegar aqui, ó, do 21 ao 40. Tá aqui, de 21 ao 40. Todos eles Todos eles tiveram um bom comportamento. Ficaram bom, né? Sendo que, lembra, o 22, quando tinha no terceiro ano, em 2001, não estava bom. Não estava bom, exatamente. Mas como ele é do segundo ano, e no segundo ano ele está ele ficou. Bem observado. Quando a gente rodou análise separada na terceira série, foi eliminado o item 22, 52, 57 e 58. Mas quando a gente junta a resposta da segunda e terceira série, o item 22 se salva. Né? Não precisaria ser eliminado. Porque os alunos da segunda série garantem a calibração. Exatamente. E quando é respondido só por uma das séries, o comportamento vai continuar o mesmo. Né? Porque não acrescenta informação. Né? O que a gente consegue salvar nesse grupo múltiplo, diferentemente da análise separada, é quando os itens são comuns. Quando não são, realmente, o comportamento não dá. Tá? Legal, bem observado, do item 22. Tinha esquecido disso. Bom, vou fechar aqui, então, essa saída aqui, tá? E vou voltar aqui para a análise, né? Então, a gente viu que o item, agora sim, ó. Vou criar aqui uma base 2 agora, tá? Então, minha base 2 agora, aqui, ó, ela tem 56 itens, que eu eliminei o item 2, tá? Tô tirando tô tirando as colunas, então, esse Czinho aqui, tudo entre parênteses, quer dizer que é um vetor. Estou tirando o item 2, o item 52, 57, 58, tá? Então, aqui no meu modelo, eu tenho não mais 60 itens, eu vou ter 56 itens. A minha restrição é que os 56 itens têm o mesmo parâmetro A e o mesmo parâmetro D nos dois grupos. E a priori do parâmetro A são para 56 itens. Se eu deixar 60, pessoal, ele vai dar erro, porque ele acha que tem 60 itens e tem 56, tá? E a única coisa que eu vou mudar é aqui, ó. Então agora eu vou rodar um modelo, mas para a base 2, tá?
Então, quando eu rodo, tá? Venho aqui, vou rodar. E aquele outro processo, ele ficou com 39, se eu não me engano, né? O interações, né? Esse aqui também, pelo jeito, não está fugindo muito, ó, uma interação a menos, né? Então mostra que os outros itens também não estavam perturbando tanto o processo de equalização. Salvar o parâmetro B e já vou salvar o parâmetro D, tá, pessoal? Já salvei o B e o D aqui. Então, quando eu pego aqui o parâmetro B e abro aqui outra vez ele no Excel, tá? Dá para ver, pessoal, que o comportamento, ó, saiu aqui o item 2, né, aqui da análise, o item 52, 57 e 58, né? Então, eles foram eliminados. O que me interessa é olhar essas colunas aqui, tá? Então, esses são os parâmetros dos itens que está aqui, que eu estou marcando, é isso que me interessa, porque são os mesmos aqui, só está repetindo nessa coluna. E a média agora mexeu um pouquinho, mexeu pouca coisa na média e na variância do grupo 2 aqui, né? Então, mas continua, acho que ter dado 0,56, agora foi 0,57 essa diferença, né? Mas foi pouquinho essa diferença. Tudo bem? Então, está feito aqui o processo de equalização, os itens estão calibrados, estão todos numa mesma escala. E como é que eu sei qual escala que é a referência, pessoal, que o Excel pega, o R pega, é sempre o grupo 1 sendo a referência. Então, ele sempre joga para a escala do grupo 1. E a escala do grupo 1 a gente pegou, era a segunda série. Tá? Então, essa média 0 e variância 1 é da segunda série. Tá? E, por fim, aqui, o que eu fiz aqui é o score, só para vocês verem também aqui o score, gerado todos numa mesma escala, tá? Então, eu estou gerando o score, vou gerar o CSV aqui do score, para a gente abrir aqui e ver o padrão dele. Então, vai gerar um padrão, e agora eu tenho aqui, ó, olha só que interessante, eu tenho aqui o ID, o código do aluno, o grupo que ele pertence, tá? Eu vou aumentar aqui para ficar melhor para ver. Eu tenho o ID, a identificação do aluno, o grupo, tá? E aqui está o grupo 1 e lá embaixo o grupo 2. E aqui os itens que vão do 1 ao 60. Se pegar o grupo 1, ao NA lá, que é o não apresentado. E aqui no final aparece o score da tri, tá? E tudo está na mesma escala, tá? Então, olha só uma outra coisa que eu vou comentar aqui com vocês. Então, se eu pegar aqui embaixo, ó. Se eu pegar aqui embaixo, aqui, ó. Então, agora, esses caras aqui que são do grupo 2, ó, esse score aqui, ó, dele, tá na escala da segunda série, tá? Ou seja, um aluno, quando ele é jogado da escala terceira série para a segunda série, ele ficou mais fácil aqui, né? Ou seja, o score dele diminui, ou seja, ele está sendo jogado... Oh, desculpa, calma aí. Um aluno, perdão, pessoal, falei bobagem. Um aluno que estava... Deixa eu abrir aqui, vai. Quando eu rodei ele separado, esse cara, o score da terceira série, desse primeiro indivíduo, cadê? Ah, tá. É que é o mesmo nome aqui. Deixa eu pôr aqui só para diferenciar aqui. Ó, vou abrir aqui. Tá? O primeiro indivíduo, eu acho que é o mesmo aqui, né? Eu não tinha olhado, aqui é o 501 e aqui é o 501, ó, é o mesmo indivíduo. Quando ele estava na escala da terceira série, ele era menos 2,37, ok? Ou seja, ele estava 2,37 desvios padrões da média da terceira série. Em relação à segunda série, ele não está tão distante da referência da segunda série, então ele vai para cima.
Como a gente tinha feito lá para o parâmetro B, quando a gente joga da terceira série para a segunda, ele vai para cima. A mesma forma de colocar na escala o score é igual ao parâmetro B. Se ele estava mais baixo na terceira série, ele vai mais para cima na segunda série, né? Então, esse aluno, ó, menos 2,37, 0,37, ó, ele vai aumentar o seu valor em relação à minha referência, que é a segunda série, tá? E aí, eu posso... aqui aqui eu posso pegar e calcular aqui, se eu quiser, a média, o score médio do grupo 1 e do grupo 2. Por exemplo, se eu vier aqui na tabela dinâmica do Excel, vou criar uma tabela, eu posso pegar o grupo, colocar aqui, grupo 1 e grupo 2, e pedir para ele, olha, colocar aqui o score, tá? Para fazer a comparabilidade, né? Só que aqui ele está dando a soma, não estranha o valor ali, tá? Vou pedir para mudar para média, esses valores, tá? Olha só, tá vendo que quando a gente calibrou os itens e tinha dado uma... Deixa eu aumentar aqui, ó. Quando tinha dado uma média no arquivo de parâmetros, uma média 0 e um desvio padrão 1 da segunda série, e na terceira série a média tinha sido 0,57, quando a gente pega os dados, observe que tem uma variação, mas essa variação é pequena, né? Então, aqui é o desempenho médio dos alunos da segunda série, não é exatamente 0, mas é próximo de 0, e esse aqui está muito próximo do 0,57, tá? Então, dá para ver que a terceira série os alunos têm um desempenho médio maior do que da segunda série. Tudo bem? E aí pode fazer qualquer brincadeira aqui também, né? Então, ou seja, se eu quiser pegar uma outra brincadeira, pegar um item comum aqui, quem quiser fazer essa brincadeira. Se eu pegar o item 21, que é comum nos dois, tá vendo? Eu vou vir aqui, ó, e vou pedir para ele dar a média. A média, pessoal, a média de um valor entre 0 e 1 é uma proporção. Se eu multiplicar por 100, eu tenho a porcentagem de acertos, tá? Então, o que essa média representa como o valor lá está 0 e 1? Esse item 21 é um item fácil. Na segunda série, é um item comum, que caiu tanto para a segunda série como para a terceira série. Ele foi acertado por 90% dos alunos. Enquanto que na terceira série ele é mais fácil ainda, foi acertado por 94,7%. Então, o que a gente espera dessa relação da porcentagem? Quando a gente pega um item comum da segunda e terceira série, a gente espera que seja mais fácil para os alunos da terceira série, então a gente espera que tenha mais acertos na segunda série, tá? Então, vamos pegar um outro item aqui, ó. Estou pegando a olho aqui mesmo, né? Então, deixa eu tirar daqui, né? Espera aí. Remover esse campo, tá? Então, a mesma coisa aqui, se eu pegar um item 25, se eu pegar sempre os itens comuns e pedir a média, a gente espera que a proporção ou a porcentagem de acertos seja maior no grupo 2, que é um grupo de terceira série, do que o grupo 1, que é de segunda série. Tá claro, pessoal, essa lógica aqui? Tudo bem? Ou seja, eu posso fazer isso para cada item, tá, pessoal? Dalton, alguma coisa em relação a isso? Não, é só reforçando que é por isso que a terceira série tem um desempenho maior do que a da segunda, né? É o esperado, né? Se um item comum, né, um item, der o contrário, né, isso entra naquela história lá para frente depois, que pode ser DIF, né, funcionamento diferenciado, e tem algum problema. Exatamente. Não se espera que um item da segunda série seja menos respondido pelos alunos da terceira do que da segunda. É isso aí. Perfeito. Pessoal, alguma dúvida dessa parte que a gente falou até agora? Ficou claro ou ficou confuso, pessoal? Nos falem, por favor. Bom, eu pergunto isso porque o que pode estar claro para mim
pode não ser tão claro para outras pessoas assim, né? Bom, fechou? Tá ok, Rafael. Obrigado. Vamos lá, então. A outra forma de fazer equalização, que é uma forma mais comum que a gente faz, né, na verdade, é essa aqui que a gente está chamando de itens fixos. O que é isso? Seria o seguinte, olha. Vamos pensar que eu já criei minha escala. Já tenho minha escala, já tenho itens posicionados nessa escala e vou fazer uma nova prova com itens comuns e itens novos. Só que esses itens comuns já estão calibrados, já estão na minha escala que eu tenho de proficiência. Então, ou seja, se eu já tenho itens na escala, eu não deveria mexer nos parâmetros desses itens. Tá? Então, ou seja, eu deveria apenas colocar nessa escala nova nessa escala que já existe, os itens novos. Os outros itens não deveriam ter os parâmetros alterados. Tá? Que é exatamente o que acontece na avaliação, né, educacional que a gente tem no Brasil, né, aonde, sei lá, o Estado de São Paulo quer fazer uma avaliação, né, das suas escolas e quer usar, o resultado na escala SAEB. Então, ele coloca na prova dele itens do SAEB que já estão pré-calibrados, já estão na escala, esses valores são fixados e com os itens novos eles dão um resultado. Então, isso é o mais comum, né, no processo, né? Construído uma escala, você sempre, para melhorar, inclusive, a escala, você vai acrescentando novos itens com aqueles fixados da escala. Ou seja, o que a gente fez anteriormente, a gente não tinha escala, a gente estava criando a escala, por isso que foi tudo calibrado. Isso, eu acho que isso é importante, né? Se não tem a escala, está criando, então o melhor é a primeira calibração, é calibrar com todas as informações. Perfeito. Entende? Legal. Então, né, vocês vão ver que pode dar uma diferença. Esses itens de 2000 aí, né, que eles vão ser calibrados só com 2000 e fixados. E aí vai entrar o 2001. Exatamente. Certo? Então, as respostas de 2001 àqueles itens, né, que são comuns, elas não vão ser utilizadas no processo de calibração dos novos. Né? Não vai ser usado. Eu digo assim, elas não entram no processo de calibração dos itens de 2000, porque já estão fixados. Perfeito. Então, isso, né, dá uma certa diferença, mas é como o Adriano falou, se não, a escala ainda não foi construída, quando vai construir, use o mais possível de dados que você tem sem fixar nada. Olha agora, uma vez fixado, criada a escala, então aí o próximo passo é... Olha a pergunta do Rafael, Dalton. É bem interessante, bem importante essa pergunta, Rafael. Oi? Onde é que está? Olha lá, há uma proporção adequada entre itens já calibrados e novos? A literatura, né? Também o Dalton já fez um trabalho disso aí, recomenda que 20%, né, Dalton, dos itens... Pelo menos 20% de itens comuns, desde que com bons parâmetros já e com parâmetros B bem diferentes, espalhados, né? 20% pelo menos, mas a verdade é assim, quanto mais itens comuns você tiver, melhor é a precisão que os itens novos vão entrar na escala, tá? Agora, se você tiver 50% dos itens forem comuns, mas são 50% dos itens que basicamente têm o mesmo parâmetro B, não vai servir para nada. Não estão espalhados na escala. Não estão espalhados. Essa é a questão. Legal. Essa é a questão. Bom, então, vamos fazer o seguinte. Para rodar a equalização, considerando os itens fixados, o que a gente vai fazer? Como o Dalton já falou, olha, a gente já tem vamos considerar que a gente já tem uma escala.
a minha escala é da segunda série, tá? Que foi criado lá em 2000, quando foi aplicado, já criei a minha escala e já gerei parâmetros para os itens. E agora eu apliquei em 2001 e quero colocar os itens novos de 2001 na escala que já existe. Então eu já tenho os parâmetros. E não só colocar os novos, mas também ter o score, né? Exatamente. Naquela Perfeito. escala, né? Perfeito. O score dos alunos da terceira série estariam na escala de 2000. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que trazer para essa equalização quais são os parâmetros dos itens que já existem, que já estão na escala, dos itens comuns. Então, eu vou vir aqui, aonde está escrito análise separada, na base de 2000 que a gente fez na aula passada, e pegar os parâmetros dos itens. Mas notem que o R ele trabalha com o parâmetro A e D, e não A e B. Então, eu vou pegar o arquivo que eu estou chamando de par D. O par D que tem os parâmetros D e não o B. Tá? Então, pego esse arquivo, tá? Vou levar lá para a pasta de itens fixos e vou deixar ele guardadinho aqui. Ok? A única coisa que eu vou fazer nele é o seguinte, ó. Vou clicar com o botão direito, abrir com o bloco de notas e notem que aqui, pessoal, tem uma coisa que é importante. O layout dele. Tem que fazer uma alteração nesse layout dele. Então, eu tenho aqui o parâmetro A, tá aqui. O parâmetro D de dado, isso que é importante, que é isso que o R vai querer, tá aqui. O parâmetro G e o parâmetro U, que nem me interessa. Tá? Esses dois aqui, porque é o modelo de 2 parâmetros. Tudo bem? E aqui está o código do item. Mas notem que aqui está o código do item, mas aqui nesse arquivo não saiu aqui o nome dessa coluna. Então, eu vou acrescentar aqui, eu vou colocar aspa, item, aspa, ponto e vírgula. O que eu fiz aqui? Estou pedindo para ele, ó, essa primeira coluna é o item, a segunda coluna é o A, a terceira coluna é o D, a quarta coluna é o G e a quinta coluna é o U. Estou fazendo isso porque senão ele vai bagunçar tudo, tá? Eu preciso ver como é que faz para sair automaticamente esse nome, eu ainda não consegui fazer isso. Então, fiz essa alteração no arquivo, só isso, tá? E chama de item, do jeito que eu estou chamando. Sempre façam isso, pessoal, por causa da sintaxe, senão vocês têm que mexer na sintaxe, que eu vou mostrar depois. Então, vocês vêm aqui, ó, e chame de item com I minúsculo, tá? Sempre, independente da base que você estiver trabalhando. Arquivo, salvar. Então, tá aqui o parâmetro D, tá? E vou abrir aqui o arquivo do R para equalização. Quando eu abro o arquivo aqui do R para equalização, isso aqui, pessoal, ó, eu vou já rodar tudo de uma vez. Ó, item eliminado, já vou deixar porque isso não é mais o foco, tá? Então, olha, esse primeiro processo de criação de base, juntar base, é o mesmo que eu fiz anteriormente, tá? Então, eu já vou rodar tudo de uma vez, tá? Criar grupo, ordenar e juntar base. Então, ó, vou pegar, mandar ele ler os pacotes e já criar as bases que me interessam, tá? Não vou perder tempo com isso. Pronto. Então, eu tenho aqui a base, com 62, a base 2, que é o que eu vou rodar, que já são os itens eliminados, né? A base só com os itens, o item 2 não está aqui, o item... Opa, deixa eu continuar aqui. O item 52, 57 e 58 também não estão aqui, tá? Então, eu vou rodar essa base para fazer a calibração dos itens novos. Notem, pessoal, do que eu vou mostrar aqui para baixo, esse programa é o programinha mais difícil não é de vocês fazerem, tá feio, mas de estruturar e tudo que a gente vai falar para o resto do curso, né? Quando a gente falar em itens politômicos, tudo não vai ser tão complicado como essa situação aqui de equalização, tá? De programação. Mas olha, por enquanto é igual. Só acrescentei um comando aqui, tá? Que é o seguinte. Eu tenho 56 itens, aonde, como o item 2 foi
o item 1 ao item 40 é o item que já foi calibrado na segunda série. Então, ele já tem parâmetros. Tudo bem? Só que o item 2 foi eliminado. Então, eu tenho o item 1 ao item 40. Então, eu tenho 39 itens. Os 39 primeiros, olha o comando que eu estou dando aqui, são fixados. Então, ou seja, quando ele for fazer o processo de calibração, ele está reconhecendo que os 39 primeiros itens, que é do I1 ao I40, I01 ao I40, os parâmetros são fixos, tá? E eu estou colocando assim, olha, do 40 ao 56, os itens que são os itens novos, esses itens, eles vão ser calibrados. Mas eu estou colocando a restrição que os parâmetros são os mesmos, tanto no grupo 1 como no grupo 2. E o parâmetro A e o parâmetro D, tá? Então, olha, essa estrutura continua a mesma que a anterior. O que eu acrescentei é avisar para ele quais são os parâmetros dos itens que eu não quero calibrar, que são fixos, tá? Vou rodar aqui, rodei, tá? A estrutura do modelo. E quando eu vou rodar o modelo em grupos múltiplos, tem uma coisinha diferente que eu vou fazer. Aqui, ó, esse pars, quando eu coloquei valores, isso significa o seguinte: eu não quero que você calibre por enquanto. Eu quero que você mostre os valores que vão estar aparecendo, que são os valores iniciais para ele começar o processo de calibração. Olha só o que ele vai fazer para mim. E aqui que é uma das coisas mais difíceis de eu ter entendido para entender todo esse processo de calibração, tá? Então, de equalização. Quando eu rodo, aqui embaixo ele não mostrou nada, tá? Mas ele criou aqui, olha, do lado, uma saída escrito modelo. Tá? E esse modelo, e é o duro que vai ficar pequeno para vocês aí, né? Vai estar escrito desse jeito aqui, ó. Será que eu não consigo aumentar? Deixa eu ver aqui. Não. Não. Tem alguma forma de aumentar isso. Eu aumentei a fonte, eu consigo aumentar aqui do que está escrito aqui, né? Então, isso aqui eu já aumentei a fonte. Mas isso aqui eu não consigo aumentar. Mas olha só a loucura que ele faz aqui, a estrutura que ele faz para a gente. O que ele está fazendo aqui para a gente? Olha só aqui que é importante. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, tá? Mas se eu aumentar aqui... Não adianta. Aqui ele está mostrando o grupo. Então é grupo 1, lá embaixo vai estar o grupo 2. Aqui o item... Tá vendo que o item 1 aqui, olha, ele não sei se eu consigo marcar. Vai dar muito tempo aqui, ó. O item 1 aparece nas 4 primeiras linhas. Ele fala para mim que é da classe dicotômica, então é um item dicotômico, não é um item politômico. Por que ele aparece nas 4 primeiras linhas, o item 1, no grupo 1? Porque aqui eu tenho 4 parâmetros, que é o A, o D, o G e o 1. Tá? Aqui o par num seria aqui um sequencial que ele cria, e aqui os valores dos parâmetros. Tá? E aqui, esse est, que é estimar os valores, está escrito falso. Por que está escrito falso? Porque eu falei que é fixo esses valores. Tudo bem? Então, do I01 ao I40, isso aqui vai estar tudo falso. Quando eu venho aqui embaixo, eu vou aqui para baixo. Eu vou passar do 40. Entrei no 41. Ó, aqui começa o 41. Eu vou até deixar aqui na tela. Aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Aqui na linha 157 começa o item 41. Se vocês olharem aqui, ó, estimação, true. E true aqui também, ó. Para o A e para o D, true. Para o G e para o E é falso. Por quê? Porque eu estou no modelo de 2 parâmetros. Mas isso ele está mostrando, ó, se eu olhar aqui anteriormente, ó, o item 40 ele está colocando false no A e no D.
porque eu falei que são fixados 39 primeiros itens. A partir do 40º item, né, que é o item 41, ele vai estimar o A e o D. Tudo bem? Então, essa é a estrutura que ele trabalha. E aqui embaixo, ó, ele começa o grupo 2. Então, o grupo 2 aqui, o item 1, o item 3 e assim por diante. A estrutura é a mesma, mas ele repete a estrutura do grupo 1 embaixo para o grupo 2, tá? Bom, o que eu tenho que fazer? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Significa que a hora que eu for rodar a equalização, os parâmetros desses itens, do 1 ao 40, ele não vai estimar. Ele vai considerar os valores que estão aqui. Mas esses valores não são os valores dos parâmetros reais, dos parâmetros dos itens. Então, isso que é o complicado. O que eu tenho que falar para ele? Eu tenho que falar para ele, ó, o item 1, o parâmetro A do item 1, quer ver? Eu vou abrir aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou abrir com um bloco de notas aqui, ó. Vou até deixar aqui no cantinho. Ó, o item 1, o parâmetro A dele não é 1, é 0,82. O parâmetro D dele não é 3,47, é 2,98. Então, o que eu tenho que pedir para ele? Eu tenho que pedir para o R agora, que é o próximo passo, pegar esses valores nesse arquivo aqui que a gente está em CSV e colocar aqui para cada item. E somente para os itens. Ó, tá vendo o código aqui? Ó? Por isso que eu falei aqui para vocês escreverem item aqui, ó, item, com I minúsculo, porque ó, o que está aparecendo aqui, ó, item. E tá vendo o código aqui, ó, I01. É o mesmo daqui. Ele vai fazer esse link pelo código, tá? E para eu chegar nesse link dele transportar, eu demorei um bom tempo. Quando eu falo um bom tempo, algumas semanas para conseguir chegar numa estrutura já geral que vocês podem rodar e não se preocupar em mudar a sintaxe, tá? Então, ou seja, eu vou pedir, é isso que a gente vai ver se ele vai fazer, eu vou pedir para ele pegar esses valores e transportar aqui. Que daí, na hora que eu rodar a equalização, como aqui está falso, ele vai usar esses parâmetros para colocar os itens novos no processo de equalização, tá? Então, rodei o modelo e agora eu vou chamar os parâmetros dos itens, tá? E aqui eu estou falando assim, ó, o nome dos parâmetros dos itens eu vou mudar lá. Em vez de deixar par D, eu vou pôr par D, underline, 2000, que são os parâmetros D calibrado em 2000, com o grupo da segunda série, tá? Então, eu vou rodar esse comando aqui de baixo para ele ler. Ele criou aqui uma tabela com os parâmetros dos itens, onde a gente tem 39 observações, ou seja, a gente tem 39 itens, porque o item 2 foi eliminado. Então, eu vou abrir aqui, olha, estou transportando para cá. Aquele arquivo em CSV está aqui agora, ó. Aqui está o item 1, o parâmetro A que eu tenho mostrado para vocês, 0,82, e o parâmetro D, 2,98. Tá? Então, eu trouxe para o R. Aqui. Agora, esse processo todo aqui, ó, esse passo todo aqui que eu estou fazendo, ele vai pegar o parâmetro A e jogar para aquele modelo. E aqui eu vou repetir o mesmo processo para ele fazer para o parâmetro D. Tá? E jogar lá. E se eu tivesse modelo 3 parâmetros? Eu copio isso tudo, jogo aqui embaixo, jogaria aqui embaixo, e aonde está D eu troco para G. Só isso. O resto vocês não precisam se preocupar, tá? O que ele está fazendo. E isso aqui fica uma coisa bem geral, tá? Então, só fazer isso. Se fosse um modelo de 3 parâmetros. Fazer para cada parâmetro do item, para cada parâmetro A, B, o D, o G, eu tenho que rodar essa estrutura aqui, tá? Então, quando eu rodo tudo isso, o que ele acabou de fazer
ele pegou todos os parâmetros A dos 39 itens e jogou aqui dentro do... Ele jogou aqui dentro do modelo. Aqui, ó. Depois a gente vai ver, tá? Vou rodar tudo isso aqui. E ele vai fazer a mesma coisa. Pegou os parâmetros que estão nesse arquivo e jogou para dentro do modelo, mas o parâmetro D. No entanto, que agora, se eu abrir o modelo, olha ele aqui, ó. Vou até voltar aqui vou abrir aqui outra vez, tá? No bloco de notas, só para a gente ver. Ó, o parâmetro A, agora do item 1, é 0,8256, ó, 0,8256. O parâmetro D do item 1, 2,98, ó, 2,98. O item 3, porque o item 2 não tem, o parâmetro A é 0,76. É 0,76. E assim por diante. Então, o que eu fiz foi pegar esses parâmetros aqui que eu já tinha, que foi calibrado em 2000, e jogar para dentro do modelo. Porque como aqui eu estou falando para ele não estimar que ele está escrito falso, ele vai usar esses parâmetros para mostrar lá no final para mim. Tá? Então, ele não vai mexer nesses parâmetros. Ok? Bom, e ele só não vai calibrar, né? Porque eu coloquei isso aqui, ó. Se eu não tivesse colocado esse comando para fixar, ele iria, mesmo colocando os parâmetros ali para ele, iria gerar novos parâmetros. Então, esse comando fixe aqui, quais os parâmetros, quais itens eu quero fixar os parâmetros, é importante, tá? Fiz isso. E aí eu vou fazer a calibração. Quando eu faço a calibração, a única coisa importante, onde estava par values em cima, eu vou mudar para modelo, né? Então, eu quero pegar os parâmetros. Opa! Desculpa, eu quero pegar os parâmetros dos itens que estão no modelo, que é esse modelo que a gente acabou de abrir, que está aqui em formato de tabela. Tá? Então, ele vai pegar os parâmetros dali. Então, rodo aqui, ó. Seleciono tudo isso. Estou rodando o processo. Como tem menos itens para calibrar, o processo é para ser mais rápido, tá vendo? Antes eu rodava com 38, 39 iterações. Aqui o processo acabou com 14 iterações, porque eu não tenho 56 itens para rodar, né? Então eu tenho menos itens aqui, né? Então eu tenho ali tem 20, tem 17 itens para calibrar. Bom, e aí o processo é o mesmo do outro, né? Então eu tenho aqui os parâmetros, tá? Vou rodar aqui o parâmetro B, o parâmetro D, tá? E vou olhar a saída. Se eu olhar aqui o parâmetro B, se eu olhar o parâmetro B dele aqui, tá aqui, ó. Olha só que interessante. Deixa aqui, dá para aumentar, que eu consigo aumentar, tá? Então, olha só. Se vocês olharem, aqui, pessoal, desculpa, só que aqui você não, mas o parâmetro era outro. Não, esse aqui é o B de bola, tá? Lá era o D que eu estava entrando, tá? Se eu abrisse o arquivo do D, esse é o mesmo valor, tá? Então, olha só. Aqui é o parâmetro A, o parâmetro B, que já são fixados, tá? Então, esses valores aqui, ó, são os mesmos valores, são exatamente os mesmos valores que estão lá no arquivo de parâmetros A e B, lá do arquivo de 2000, quando eu rodei. E aqui do 41 para baixo são os itens que ele calibrou, tá? Ele trouxe aqui para a escala. Agora, olha que interessante o que aconteceu aqui. A média e a variância do grupo 2 mudou. Mudou razoável. Aqui é 0,49, lá a média e a variância era 0,57. Tá? Então, deu uma mudança. Esse processo ele fica um pouco diferente. Tá? Mas a partir do momento em que eu já tenho itens na escala, não tem jeito, pessoal. Tenho que fazer desse jeito. Tá? Eu não tenho escapatória. Esse é o processo correto para ser feito, porque eu não posso calibrar itens que já tem parâmetros. Tá? Eu só vou mostrar para vocês para ver se ficou claro, né? Então, esse aqui é o que eu acabei de gerar, a calibração.
Se eu voltar lá no nosso encontro 1, na análise separada, na base de 2000, e abrir o parâmetro B, que foi gerado para a gente lá, eu vou colar ele aqui, tá? Eu quero só mostrar para vocês aqui, ó. Vou copiar e colar aqui, ó, do lado. Ó, eu não sei se dá para enxergar, pessoal. Eu vou até tirar aqui essa. Tá bom, tá bom. Tá. Ó, se vocês observarem, ó, esses valores aqui, ó, são os mesmos daqui. São iguaizinhos. Tá? Por quê? Eu mandei ele fixar esses valores, tá? Até eu vou fazer a diferença para vocês verem uma coisa que vai acontecer, ó. Esse menos esse. Tá? Então, se eu olhar essa coluna, opa, isso aqui não, né? Para todos os 40 itens, ó, essa diferença é zero. Mostra que exatamente os itens que eu fixei, eles foram fixados. Ele não mexeu nos parâmetros dos itens. Quando eu pego o parâmetro B, olha só, esse menos esse. Olha só, não deu zero. Alguns zero, né? Outros não. Aqui. Mas olha só, pessoal, o que significa esse número aqui? É menos 1,02 vezes 10 elevado a menos 14. É praticamente zero. Ele dá uma mexidinha mínima lá no fundo, que isso não interfere em nada em escala, né? Isso aqui é zero, praticamente zero. Então, ou seja, ele está fixando esses parâmetros e está vendo que... e é importante, pessoal, se vocês forem fazer isso, checar. Porque vai que vocês esqueceram de alguma coisa errada e ele calibrou os itens que era para estar fixado, e aí esses novos parâmetros vai entrar numa escala que vai ficar tudo confuso, né? Então, esses novos parâmetros, se você não fixou corretamente os 40 primeiros itens, vai dar problema. Tá? Pessoal, isso é a parte mais complicada, mas a sintaxe está pronta. Então, não sei se fica tão complicado. O que vocês acharam, pessoal? Opiniões? Estão vivos ainda? Não? Morreram? A sintaxe ajudou bastante, com certeza ajuda bastante, professor. Eu acho que vale dar uma recapitulada na aula depois, assistir um pouquinho depois, para pegar a sequência do raciocínio, né? Mas a sintaxe ela é uma mão na roda gigantesca. Assim. Porque você não vai ter que mexer muito nela, né, Rafael? Mas eu estou tentando explicar a lógica de cada passo ali. Entender o raciocínio, né? Perfeito, exatamente essa a ideia, tá? E nisso que você está falando, Rafael, é o que a gente acho que vai propor agora. Ou seja, passamos tudo, mostramos, parece que está tudo ok. Agora é importante vocês tentarem colocar a mão na massa, tentar fazer também esse processo, né? E eu acho que é o nosso encontro 3. O encontro 3 seria um encontro assíncrono, né? Ou seja, a gente vai passar para vocês hoje uma tarefa para vocês fazerem, usarem a aula que vem para fazer isso, tá? E daí a gente discute isso depois se vocês tiverem dúvida, tá? Porque daí a gente depois, ou seja, não adianta só a gente ficar rodando. Vocês também precisam fazer para ver se tem dúvida. Se tiver dúvida, a gente precisa discutir, tá? Bom, o que nós pensamos? São 5 alunos na turma, tá? Adriano, eu tenho uma dúvida. Pode falar. O senhor pode colocar... O senhor falou o seguinte, que você pegou os dados de 2000, fez um processo de calibração, obteve os parâmetros dos itens, certo? Isso. Muito bem. Aí... os parâmetros estão garantidos e tudo. Aí você pegou os dados de 2001, né, para fazer o quê? Tem itens comuns, então com esses itens são comuns fixados, vai garantir que os itens novos vão entrar na mesma escala. Isso. E o pessoal de 2001 vai ter o score, né, obtido o score na escala de 2000, certo?
Certo, não. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: você usou a escala de 2000 para calibrar os itens e aí vai fixar, certo? Agora, Certo. você pode voltar na sintaxe? Tá aqui. Lá em cima, quando você, lá em cima, que você lê os dados, Tá aqui. você já não tem usado a base de 2000 para calibrar os itens? Eu tinha. E por que está usando de novo agora? Bem observado. Ou seja, você já usou, calibrou, por que tem que usar de novo? É lembrado. Isso aí que o Isso Dalton foi falou. pergunta combinada, tá, pessoal? Mas é bem importante isso, pessoal, bem observado essa colocação do Dalton, porque eu ia esquecer completamente de comentar isso. Como a gente tem os parâmetros dos itens, então eu estou dando para ele os parâmetros dos itens, tudo bem? Mas o programa, ele precisa saber quem que é a escala 01. Então, ou seja, ele só consegue fixar a escala 01 se ele tem o grupo dos respondentes dessa escala 01, senão ele vai bagunçar. Só com os parâmetros dos itens ele não fixa a escala. Tá? Então, para fixar bem a escala, eu preciso saber qual que é o grupo que originou a minha escala. Então, porque se eu não entrar com isso aqui, ele vai fazer bobagem. Tá? Então, bem observado. Então, ou seja, quando eu fixo os parâmetros dos itens, eu também preciso do conjunto de dados que eu utilizei para fazer aquela calibração, para que a escala fique mantida realmente, e ele não mexa nessa escala. É isso, Dalton? Exatamente, ou seja, né, no caso aí, se alguém tiver interesse de fazer um processo de avaliação, de colocar, né, os seus alunos numa escala construída, tipo SAEB. Então, você precisa ter itens do SAEB, né, que já tem uns parâmetros, você pede para o INEP itens, né, do SAEB para você poder colocar no seu processo. Mas você tem que pedir também para o INEP a base de dados que geraram aqueles parâmetros dos itens. Perfeito. Senão você não consegue fixar. Ou, não sei se tu vais querer falar em base clone, mas é outra coisa. Não. Não. Tá claro? Então, é só reforçando aí, né? Não é só dar os parâmetros dos itens e mandar fixar. Precisa ter uma base que dê suporte a isso, que é a base que gerou esses parâmetros. Legal. Senão, não vai funcionar. Fechou. Então, pessoal, ou seja, o que a gente acabou de fazer é encerrar essa parte de equalização, né? Então, mostramos aqui, primeiro, essa análise parada é a lógica do processo de equalização. Esses dois grupos quando eu estou fazendo a equalização, mas não existe escala criada, eu estou criando a escala. E esse itens fixos é quando eu estou fazendo o processo de equalização, mas onde já existe parâmetro dos itens na escala, ou seja, já existe a escala criada, eu não posso mexer nos parâmetros dessa escala que foi criada, tá? Então, a proposta nossa para o encontro 3 é um encontro assíncrono, né? Então, a gente não vai ter essa aula que a gente está tendo na terça-feira que vem, né? Então, se a gente olhar aqui o cronograma, deixa eu colocar aqui para vocês o cronograma. Então, no nosso cronograma, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aqui, ó. No nosso cronograma, então, a aula 3, que é no dia 2 de março, seria uma aula de exercícios de equalização, seria uma aula síncrona. Qual que é a ideia? Como são 5 alunos e cada um tem seu momento para fazer de trabalho e tudo, às vezes alguém pode fazer no final de semana agora, o outro pode fazer um pouco mais para frente, né? No meio da semana que vem. Então, o ideal, pessoal, seria o seguinte: tentem fazer. Tendo dúvidas, mande para mim ou para o Dalton as dúvidas, e se for dúvida muito grande, a gente marca um horário para conversar aqui por esse mesmo link. Tá? Então, a gente pode marcar as dúvidas para a gente discutir pelo Google Meet, tá?
Só que não precisa ser no horário de aula, a gente marca outro horário, porque cada um vai ter seu tempo. Então, como são poucos alunos, acho que a gente pode ter essa flexibilidade, vai ficar mais fácil, tá? Então, o que vocês acham? Eu acho que, no fim, acaba ficando melhor para vocês, né, pessoal? Ou não? Fica pior? Então, é legal. Então, acho, ou seja... Mas é importante que vocês tentem fazer, tá? Então, nós vamos passar agora o que a gente quer que vocês façam, né? Dentro da mesma lógica que a gente já fez. Vai ter que alterar algumas coisinhas, mas não muita, tá? E aí, a dúvida que vocês tiverem de alterou, tá dando erro, aí mande, a gente marca uma conversa, vocês mostram que tá dando erro e a gente refina esse processo, tá? Eu já deixei essa pasta Encontro 3 disponível para vocês ali no Moodle, tá? Que é o seguinte... é dar sequência no trabalho da Edneia. Então, no trabalho da Edneia, o que a gente fez? A gente usou a base de 2000, a base de 2001 e tem a base de 2002, tá? Então, notem que a base 2000 e 2001 é a mesma que a gente já fez, não mudou nada. Só que agora eu vou fazer uma análise de equalização considerando 3 grupos e não 2 grupos. É o que vai mudar do que a gente falou agora. Então, vocês vão fazer uma equalização com 3 grupos. Mas é um modelo de 2 parâmetros, estrutura igual, né? Então, vou só abrir aqui o terceiro grupo, né? Só para vocês verem, né? Então, no terceiro grupo, eu também tenho 40 itens, mas os itens respondidos são os itens do I41 ao I80, tá? Então, mas a estrutura é a mesma, ok? Então, qual que é a ideia aqui? Eu escrevi no Word aqui um texto para ver se fica claro para vocês, o que vocês têm que fazer. Ou seja, naquele programinha ali que eu dou para vocês juntarem a base, tem base 2000, base 2001. Não precisa, só precisa acrescentar na sintaxe a base 2002, né? Não é difícil, tá? Então, olha só, vê se fica claro. Faça a equalização usando a mesma metodologia do exercício que está na pasta 2 grupos, né? Ou seja, é o grupos múltiplos sem fixar nenhum parâmetro de itens. Na análise dos grupos múltiplos, todos os itens terão os parâmetros estimados. Faça a equalização usando as bases 2000, 2001, 2002, considerando a base de 2000 como referência, tá? Importante, pessoal, analisem os itens que devem ser eliminados, tá? Nesse processo. Bom, segundo processo. Ou seja, é importante fazer análise de cada grupo em separado primeiro, né? Perfeito. Como 2000 e 2001 já foi feito, né? Só 2002. Aqui no segundo passo desse exercício seria: faça a equalização usando a mesma metodologia que está na pasta itens fixos, ou seja, considerando que uma escala já existe. Só que é o seguinte, eu vou considerar, e aí é um desafio, utilize os parâmetros fixados dos itens 1 ao 60 e não do 1 ao 40 que a gente utilizou. Ou seja, todos os parâmetros dos itens que estão na base de 2000 e 2001 vão já ser fixados na escala. Eu só quero calibrar os itens novos da base de 2002. Tudo bem? Por que isso é um desafio? E aonde vocês vão pegar os parâmetros? Vocês vão pegar os parâmetros dos itens que estão na pasta 2 grupos. Qual que é o desafio aqui para vocês? Aqui na pasta, a gente acabou de fazer a calibração. Os parâmetros estão aqui. Lembre que é o parâmetro D. Mas olhem a estrutura que ele sai. Ele sai nessa estrutura aqui, ok? Então, vocês vão pegar aqui esses itens, esses 60 itens, que estão já com os parâmetros, e criar um arquivinho em CSV que tenha exatamente... Oh, meu Deus do céu, vai bagunçar. Vai bagunçar. Droga. Tem exatamente...
essa estrutura aqui. Tudo bem? Notem, o que eu estou fazendo? Qual que é a diferença? O nome das colunas ali, o nome da linha, ó, de identificação das colunas está diferente, tem que ser esse nome exatamente, tá? E os parâmetros dos itens lá, eles estão com vírgula, tem que ser ponto. E é o parâmetro A e D. Tá? Então, aqui eu tenho do item 1 ao 40. Você vai ter que ter os parâmetros do item 1 ao 60. Então, vocês vão ter que criar esse arquivinho aqui. Tá claro, pessoal? Então, ou seja, é um desafio para vocês criar esse arquivinho aqui nessa estrutura, tá? Então, ver se vocês conseguem. Se tiver dúvida, a gente discute qual o problema que vocês estão tendo, tá? Bom, feito isso, né? Aqui é uma coisa mais para a gente discutir, as diferenças vai ocorrer, mas é aquilo que a gente, assim, a escolha dos dois tipos de equalização, não tem jeito, né? Se eu já tenho a escala construída, não tem como fazer o primeiro, tem que fazer o segundo. Aqui é mais para a gente discutir o que muda em termos de proficiência do aluno, em termos de parâmetro de item, quais as diferenças que estão ocorrendo desses itens novos, né? Então, o terceiro passo é comparar as proficiências, os valores dos parâmetros, dos itens novos, tá? Usando as duas metodologias, né, descritas anteriormente. Tá? Então, é esse o desafio dessa tarefa que vocês têm para fazer na semana que vem. Quem quiser, lógico, começar a semana, já está disponível para vocês, tá? Então, a semana que vem, a gente não tem aula síncrona, então o exercício está aqui, é isso que é para vocês fazerem, tá? E aí a gente discute, precisando ter um encontro síncrono, a gente marca um outro horário para conversar com vocês, aí o horário que vocês tiverem, que a gente, acho que dê certo, tá? E aí, depois disso, fechamos essa parte de grupos múltiplos, e aí a gente entra nos itens politômicos. Mais alguma coisa? Ou seja, vai piorar, né? Não, pelo contrário. Eu acho que o pior que tem disso aqui, tudo que a gente está falando desse trimestre, é essa parte de equalização. Eu acho que a hora que falar em itens politômicos, eu acho que vai melhorar, na verdade. Eu acho que vai ser mais fácil. E a equalização com politômico? Aí deixa para eles terem lá. Mas isso que o Dalton falou, vocês vão ver, se tiver uma equalização politômica, o programa está pronto. Vai mudar pouca coisa desse programa. Muda algumas coisas, é pouca coisa. A estrutura é muito parecida, é pouquíssima coisa que eu tenho que mudar. Tá? Então, ou seja, é legal porque você já tem uma estrutura que vale para item politômico também. Tá? Aquele DIC lá que eu chamo vai ter que mudar para politômico, mas não tem problema nenhum. Dá para aproveitar essa sintaxe que já está sendo passado para vocês. Tá bom? Fechou? Mais alguma coisa, Dalton? Não, chega. Nós estamos bom de horário, em 9 horas, cara. Meu Deus. Prometido, cara. Legal. Mas, olha, mas todos estão sorrindo aí. A foto aí está todos sorrindo. Na foto congelada estão sorrindo, né? Todo. Pessoal, tá tudo bem? Ficou muito difícil? Conseguiram? Tá legal? Eu não sei se o Nakamura e o Pedro estão comendo o couro de vocês lá. Vocês estão mais assustados lá do que aqui. Mas espero que ele deixe tempo para vocês estudarem para a nossa disciplina também, né? Eu acho interessante porque são pequenos processos, né? É um conjunto grande de pequenos processos que tem que ir seguindo e entendendo a lógica. É por isso mesmo que eu comentei anteriormente que eu acho interessante aproveitar esse tempo dessa semana da aula síncrona para reassistir a aula de hoje, justamente para pegar esses detalhes. Isso. Perfeito. Treinar. Bem colocado, Rafael. Bem colocado. Legal. Então, eu vou até parar aqui a apresentação, tá? E depois parar a apresentação, parar a gravação também, tá? Cadê a gravação? Tá aqui. E é isso, pessoal. Depois, a hora que eu receber